Boa noite! Já temos gente chegando por aqui. Lina, Ju, Fê. Boa noite, boa noite. Vamos falar hoje sobre um assunto importantíssimo. Oi, Ariela, que bom ter você por aqui. Daqui a pouco nós juntas, hein? Estou sendo convidada pela Ariela para fazer uma live lá no Insta dela. Depois eu conto mais, convido vocês. Oi, Cecília, Aline. Que gostoso. Esse assunto de hoje vai movimentar muita gente aqui, tenho certeza. Reencontro consigo mesma. Como é isso? Como é esse processo? Eu quero fazer uma pesquisa com vocês. Eu tô esperando o pessoal entrar, vai chamando. Vocês sabiam que vocês podem aqui marcar no comentário algumas pessoas que vocês querem convidar? Dá para marcar e chamar. Oi, Fer, que bom você tá aqui, viu? Às vezes, quando vocês chegam no comecinho, eu consigo cumprimentar vocês, dizer aqui um oizinho. Hoje você consegue assistir ao vivo, Fer, que bom. Em outros momentos, quando entra depois, eu não consigo, né, dizer oi. Mas sempre todas muito bem-vindas. Eu vou começar a falar só no feminino, porque pelo visto, as nossas lives só tem presença feminina aqui. Oi, Natália, que bom, vi que você ativou o sininho. Vocês viram que eu coloco o sininho? Agora dá certo, é só você ir lá e aí ele ativa e chama você, dizendo que a live já começou. Você tá com medo de quê, Ju? Nós já começamos nosso processo de reencontro, né? Esse assunto dá pano pra manga. E a pesquisa que eu vou fazer é a seguinte... Eu quero que vocês me digam aqui nos comentários quem é que tem foto de perfil do WhatsApp ou Instagram ou Facebook com os filhos. Porque, olha, perfil de Instagram, de WhatsApp é individual, não é? Da pessoa, de cada pessoa. E tem muita gente que tem foto com os filhos nesse perfil. Eu não quero fazer julgamento nenhum, eu só quero fazer uma pesquisa. Levanta a mão aqui quem tem foto de perfil com os filhos. A Lina tem. Quero saber quem tem. Escreve aí quem tem e quantos anos que tem a criança. Você tem, Fê? E quantos anos tem a criança? Eu quero fazer a pesquisa, vamos ver. Quem tá entrando agora, eu tô fazendo uma pesquisa aqui de quem tem foto de perfil de Instagram, Facebook ou WhatsApp com os filhos e quantos anos tem a criança. Eu sei que tem gente, inclusive, que tem foto da criança no perfil, só a criança, não tem nem a própria foto. Quem tem? Escreve quantos anos. Ah lá, 2, 1, tá a família inteira, marido também. Tá a família inteira, o marido na foto da Nath, 2 anos e 10 meses. A Fer, 2 anos e 10 meses também. Ó, Fer e Lina tá igualzinho. Devem ter nascido até no mesmo mês, as crianças, pertinho. Quem mais? Michele também, ó, tô vendo aí, ó, já tem foto com a família. Deve ser a foto do aniversário da Nenê. Ó, verdade, no da Ju tá a família inteira e as crianças têm 5 e 2 anos. Amarante Mari, né? Mari, você tem foto com as crianças de 2 anos. Tá todo mundo aí com a idade parecida. Quem mais que tá aqui tem foto com as crianças? Me conta tudo. Esses perfis são perfis pessoais, né? Porque cada pessoa vai lá, entra, tem tua senha, não é assim? Então, assim, se percebam, comecem a perceber o nosso assunto de hoje. Fabiana tá entrando agora, Aline. Meninas que estão chegando por aqui, eu tô fazendo a seguinte pesquisa. Quem daqui que tá ao vivo tem fotos dos perfis pessoais, Instagram, WhatsApp, Facebook, tem foto sua com a sua criança? Ó, não tenho filhos, então não sei se colocaria. A Rô tá dizendo que não tem certeza se colocaria foto porque não tem filhos.
Mas quem tem filho pequeno aí, Érica, conta aqui. Ah, Érica, já tô vendo que tem a foto dela com as crianças. Érica, tô pesquisando quem que tem foto no perfil pessoal de Instagram, Facebook ou WhatsApp tem foto sua com a criança. Quem tem, escreve aqui, que eu tô fazendo a pesquisa de quantas são as mulheres que tem. Eu já vi pai também. Já vi pai, não é tão comum, mas tem alguns pais que têm a foto dele com o filho. Você tem, Fabiana? Quantos anos tem a criança? Conta pra mim. Ah, por enquanto, as crianças têm em torno de 2, 5 anos. A Érica também, as crianças de 3 e 2 quase, né, Érica? Olha só, a temática de hoje, por que eu tô começando com essa pergunta? Porque, ó, reencontro consigo mesma e sendo esse um motor para o desenvolvimento das crianças também. Olha só, perfil pessoal, nós temos foto pessoal, teoricamente, até que nasçam os filhos. Ah, os filhos da Fabiana têm 8 e 5. A Janimar tem criança de 1 ano e 3 meses. O Daniel, olha lá, falei que tem pai que tem foto com criança, Daniel acabou de entrar, às vezes ele consegue ficar mais tempo por aqui, às vezes não, muito bem-vindo, Dani. Ele tem foto com os 2 filhos no perfil pessoal. Tô vendo aqui. Dani, tô perguntando para as mães que estão aqui participando, alguns pais, pelo visto, olha lá, você chegando, quem que tem foto nos perfis pessoais de Instagram, Facebook, WhatsApp com as crianças? E aí a questão é a seguinte, mas o que importa essa história de foto no perfil pessoal? Não importa nada, na verdade não importa nada. É só alguma coisa que nos dá uma pista. Antes de termos filhos, claro, qual é a nossa foto nesses perfis da rede social? Nossa foto pessoal. Até que os filhos nasçam. E aí, às vezes a gente acaba substituindo a nossa foto pessoal pela foto da criança. É muito comum quando os nossos filhos são bebezinhos, tem lá o bebezinho nessa nossa foto pessoal. Aí há uma pista interessante, né? Existe um fenômeno que acontece quando a gente vai ter um bebê, que é uma simbiose, especialmente a mãe. A Marcela que tá entrando aí também tem foto dela com a criança. Com as crianças, na verdade, com a família inteira. Então essa simbiose da qual eu tô dizendo, ela é muito importante. Importantíssima, especialmente nos primeiros meses de vida do bebê. É a partir dessa mistura que em alguns momentos pode virar até uma fusão emocional da mãe e do bebê, em que os dois são quase a mesma coisa, um todo indiferenciado que na psicologia a gente chama. É uma identificação tão profunda, que os dois se misturam, não há limite do eu e do não eu. O meu eu se mistura com o eu da criança e o eu da criança se mistura com o meu. Esse fenômeno é necessário para a constituição psíquica desse bebê, para a saúde integral desse bebê. E não necessariamente tem que ser a mãe, porque na falta da mãe, na falta literal da mãe, outra pessoa tem a função de desenvolver essa simbiose com o bebê, porque o bebê precisa, como ser humano, de ter outro ser humano muito mais experiente do que ele, um ser humano desenvolvido para dar voz às necessidades dele. Porque como bebê, filhote de humano, ele depende completamente da interpretação desse outro humano adulto desenvolvido para atender as demandas dele. Tanto demandas físicas quanto demandas emocionais, fisiológicas mesmo, né? Todas as demandas de um bebê bem pequeno. Então ele precisa desse adulto que esteja completamente disponível para dar conta das necessidades dele, e não um adulto perfeito, não um adulto que saiba completamente e imediatamente quais são as necessidades do bebê, mas que esteja à disposição para nomear e tentar atender essas necessidades até que acerte. É aquilo que eu digo assim, o bebê começa a chorar. A gente não sabe imediatamente do que se trata. Às vezes a gente sabe que é a fome, aí põe no peito, mas às vezes o bebê vem pro peito e não é a fome. Ele tem uma outra coisa. Quantas vezes eu coloquei bebê no peito, os meus filhos, e aí ia perceber que não era
fome, que ele estava, por exemplo, com um arroto engasgado e precisava mamar mais um pouquinho para então conseguir arrotar. E aí a gente tenta, tira do peito e faz uma outra coisa. Faz essa outra coisa, não funciona. Levanta, chacoalha, muda de lugar, troca a fralda, troca a roupa porque tá frio, tá calor, enfim, são nessas tentativas que a gente vai se constituindo como uma mãe e uma família boa o suficiente para atender as demandas do bebê. Acontece que a gente às vezes passa do ponto. Às vezes a gente passa do ponto e se funde tanto com o bebê que a gente se perde no meio desse bebê e a gente já não sabe mais quem sou eu. O nosso eixo de identidade fica comprometido quando essa fusão é patológica, quando a gente passa do ponto. Esse é um nível. E tem um outro, importante de dizer. Às vezes acontece uma desconexão muito profunda com a existência desse bebê. Ou porque a mãe está completamente fragilizada, ela está depressiva, verdadeiramente depressiva e não consegue cuidar do bebê, ou porque ela está muito ocupada com outras demandas. Às vezes acontece. Às vezes a gente não consegue se desconectar do mundo profissional, você não se viu mãe ainda, mesmo o bebê nascendo, e a gente não consegue corresponder às necessidades imediatas daquele bebê. E há uma desconexão ali, logo no começo da vida. E muitas vezes, quando a mulher se dá conta dessa desconexão, em dado momento ela começa a compensar essa criança com excesso de presença e mimo. É como se ela tivesse uma eterna dívida, já que naqueles primeiros meses ela não deu conta de atender as demandas emocionais do bebê. Muitas vezes ela fez todas as funções, desempenhou as funções de cuidado, mas ela não se conectou emocionalmente e ali cria-se uma lacuna muito profunda e algumas mães começam então na primeira infância, ao longo de toda a primeira infância, mimar demais. Então, tanto alguém que se conectou muito, quanto alguém que não se conectou nada, absolutamente nada. Esses dois extremos são muito desafiantes para o desenvolvimento dessa pessoa que é o bebê, que está se constituindo enquanto pessoa, né? Pelo olhar da mãe, pelo olhar do pai, pelos cuidados da família. Então, essas informações são muito necessárias para a gente se dar conta do porquê que acontece essa simbiose, essa fusão com o bebê e por que ela é tão necessária nos primeiros meses. Porque, de fato, é através desse nosso olhar que o bebê passa a existir, que ele passa a se constituir como ser humano. Então, ele precisa da nossa humanidade ali presente e da nossa qualidade de atenção e de escuta e de acolhimento a essas demandas. O que vai acontecendo é que, com o passar dos meses, esse bebê já tem condições de lidar com o nosso processo, né? Com o nosso processo de individuação, que é quando a gente se volta também para as nossas necessidades e busca atender também as nossas necessidades, para que então haja um espaço vazio e que essa fusão, essa mistura do eu da mãe com o eu do bebê possa começar a pouco a pouco, ir sendo vivenciada, né? Tanto pela mãe quanto pelo bebê. Mas nesse processo todo, muitas vezes a gente não dá conta de criar esses tempos de espera. E aí, quando a gente não dá conta de criar esses espaços e esses tempos de espera, a fusão vai acontecendo fortemente. E aí, muito se vê, né? De crianças ali em torno dos seus 2 anos ainda estarem assim, ó, grudadinhas com a mamãe, né? E nessa relação, desse jeito que eu tô fazendo aqui, eu faço questão de ficar fazendo assim com a mão, para que vocês percebam isso por meio da imagem. Vocês acham que entra alguém nessa relação aqui? Desse jeito? Entra papai aqui? Não entra, né? Então, nesse processo dessa fusão, é necessário que entre uma terceira pessoa, para que a gente dê conta de vivenciar isso aqui. Se não entra uma terceira pessoa aqui, muito provavelmente fica-se aqui. Mas só entra uma terceira pessoa se a gente der permissão, verdadeiramente a gente der permissão.
E se o outro que está fazendo esse papel de terceira pessoa, que pode ser o pai, quando a família se constitui de mamãe, papai e filhinho, pode ser um avô, uma avó, alguém, se essa mãe é uma mãe solo, alguém tem que fazer esse papel, né? Para que haja um reencontro da mulher consigo mesma. Às vezes a mulher não tem ninguém que faça esse papel, mas vai acontecer alguma coisa, geralmente ali depois dos 2 anos da criança, que é um grito da essência dessa mulher, né, um grito pela existência, que começa a acontecer algum fenômeno que ela deseja, às vezes até uma irritação desse processo assim, de grude. Às vezes dá uma irritação na mulher e ela deseja separar essa fusão, e aí ela precisa estar muito determinada a conseguir. Né? Porque se for sozinha, se ela não tiver apoio de ninguém que vivencie esse processo assim de separação. E quando a gente eu tô falando disso tudo para que vocês entendam assim esse processo de maneira bem ampla. Agora, chegando especificamente na mulher, eu até considero e percebo isso nos atendimentos, nas conversas que eu tenho com as mães, que a mãe consegue vivenciar esse processo assim por um longo tempo. Algumas até levam bem essa fusão depois dos 2 anos da criança, 3 anos. Já conheci mãe com criança de 4 anos ainda num processo de fusão e que precisou até de um apoio, de uma ajuda, de uma psicóloga para conseguir observar isso. A criança também precisou, né? Mas o adulto dá conta de ir vivendo e sobrevivendo nesse processo, nesse estado. Mas aqui, né, o título dessa live é um reencontro consigo mesma como um motor para o desenvolvimento da criança. Porque enquanto para a mãe parece suportável, para a criança é comprometedor. É comprometedor para o desenvolvimento dela quando ela não pode olhar o mundo, porque enquanto ela está ali como um todo indiferenciado com a mamãe, ela não pode olhar o mundo através da perspectiva dela, dos olhinhos dela, e ela ainda olha o mundo através do olhar da mãe. Né? E é comprometedor quando isso se arrasta, pois quando eu digo para vocês que uma criança de 4 anos precisou de uma ajuda de psicóloga, e a mãe também, e o pai também, a família como um todo precisaram desse olhar da profissional da psicologia sendo atendido em processo mesmo, para então poderem dar conta de vivenciar esse processo de individuação, desse retorno da mulher para a própria casa. Nós temos uma casa que é o nosso eu, né? O nosso eixo de identidade é onde a gente se encontra como pessoa. Mas muitas mulheres se desumanizam completamente, né? E se robotizam, buscando a perfeição, buscando atender completamente todo o tempo, todas as demandas das crianças, tentando então não causar traumas. Eu escuto de algumas pessoas dizendo: eu não queria causar traumas na vida dos meus filhos. E aí a resposta é: então não tenha filhos. Porque ter filhos é deixar lacunas, e através dessas lacunas é que essa pessoa se constitui como pessoa. Porque muito do que nós somos é resultado das lacunas também que nós vivenciamos, e elas foram necessárias para a nossa existência. Então, na busca de não deixar lacunas, essa pessoa busca viver a vida assim, grudadinha com o filho, com a filha. Então, é algo muito importante para a gente pensar. E como faz esse processo de reencontro consigo mesma? Autoconhecimento, escuta da própria essência, percepção das suas próprias necessidades. Muitas vezes é voltar a atender aquilo que você fazia antes de ter os filhos. É claro que a vida não vai ser mais a mesma, não tem mesmo como, porque a gente morre para aquela vida diante de ter os filhos, não é? A gente realmente tem uma nova vida, mas a gente precisa se encontrar nessa nova vida. Por isso que eu coloquei entre parênteses reencontro ou encontrar-se, né? Um encontro com a gente mesma agora. Quem sou eu? Quem é a Natúcia depois do nascimento do Pedro? Quem é a Natúcia depois do nascimento do Antônio? Quem é a Natúcia depois do nascimento de 2 filhos? O que eu gosto de fazer? O que me diverte? O que me descansa? Com quem eu gosto de estar? Quanto eu dedico de tempo para mim mesma? Quanto eu consigo sair sozinha, encontrar amigas? Quanto eu consigo sair com o meu marido sem as crianças? O quanto eu consigo conversar com o meu marido sem que as crianças interrompam?
O quanto eu dedico de tempo para tomar banho, para lavar o meu cabelo, para me alimentar quando eu estou cuidando dos filhos. Então, são questões que vão nortear o nosso olhar para perceber se realmente eu sou uma pessoa inteira ou eu estou vivendo a vida do meu bebê ou abdicando a minha vida pela existência do meu bebê. E muitas vezes, quando eu faço isso, abdico da minha existência pela existência do bebê, achando, ou da criança, porque na maioria das vezes não é um bebê que realmente precisa dessa fusão. Geralmente eu tenho percebido e atendido pessoas com crianças acima de 2 anos que estão vivenciando esse processo, e aí sabe quem demonstra? Vocês sabem que eu tenho uma escola de educação infantil e quem demonstra que já deu, que já chega? A criança. A criança começa a manifestar a necessidade de existir como pessoa, porque a criança tem direito de existir como uma pessoa inteira e não como um todo indiferenciado junto com a mamãe. Quanto estão dedicando de tempo para si mesmas agora, a partir dessa informação toda, dessa trajetória toda que eu disse? Vocês dedicaram tempo necessário para o bebê, para a constituição emocional desse bebê, para o atendimento às demandas fisiológicas, vocês deram contorno para tudo que precisou, só que esse bebê foi crescendo e agora provavelmente já temos aí uma criança de 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos, e essa criança que está crescendo precisa de uma mãe inteira, precisa de um pai inteiro. A Mi, minha amiga de infância, estudamos juntas da 1ª até a 8ª série, está dizendo que está precisando desse tempo. Quem mais está precisando desse tempo e não está se permitindo porque sente culpa, porque acha que a criança vai sentir muita falta se você ficar longe dela? Quem aí está vivenciando essa situação? Quem está aí se desumanizando, anulando completamente? Porque às vezes a gente não está anulando um supérfluo. Ai, nossa, seria um sonho se eu pudesse passar 2 horinhas no shopping fazendo uma compra. Ai, nossa, que supérfluo. Pode até pensar que é um supérfluo, embora eu não considere que seja. Mas às vezes a gente está anulando necessidades básicas. Tem gente que não lava o cabelo, mesmo que tenha muita vontade de lavar o cabelo, mas quem fica com a criança enquanto eu estou dedicando e lavando o cabelo? A criança fica batendo na porta, fica gritando, chorando, pedindo pelo amor de Deus para eu abrir, aí é melhor eu correr. Eu já ouvi isso de uma mãe. Só que ela estava chorando para dizer isso, porque estava muito doloroso o processo para ela, né? E aí, o que faz? Sai correndo do banheiro com um shampoo no cabelo para atender o grito dessa criança? Ou é dentro do lar, dentro do seio familiar, que a criança vai aprender que nem todo querer é poder? Que nem todo desejo pode ser atendido imediatamente? E quem ensina isso para a criança? Quem ensina que nem todo querer é poder? Somos nós, adultos, é verdade. Mas sabe quem mais ensina? O tempo de espera. O tempo de espera ensina que nem todo querer é poder. Que nem tudo pode ser imediatamente atendido. O tempo de não atendimento. Então vejam, quando eu digo assim, as lacunas que os nossos pais deixaram são essas que nos constituem como pessoas, esse é um exemplo de lacuna. Se nós tivéssemos crescido em um ambiente em que tudo que a gente queria era atendido imediatamente, nós não seríamos as pessoas sociáveis que nós somos hoje. Talvez a gente tivesse se tornado uma pessoa muito ruim no mundo. Perigosa, talvez, no mundo. Então, saber esperar, a gente precisa criar condição para que a criança aprenda a esperar. Se ela não tiver essa oportunidade dentro de casa, é um mundo que precisa ensinar, é a escola, e aí pode ser muito mais difícil. Pode ser muito mais difícil ela aprender.
Tem um monte de gente dizendo que tá ali também vivenciando esse processo. A Ariela tá dizendo que é essencial termos o nosso tempo, um encontro com nós mesmas, para que possamos entregar para os nossos filhos tempo e entrega de qualidade. Além disso, esse tempo nosso só nos fortalece e nos deixa mais fortes e revigorados para os nossos filhos. Exatamente isso, Ariela. Se a gente não tem a possibilidade de se constituir enquanto indivíduos inteiros, como é que nós damos conta de ajudar os nossos filhos a se constituírem enquanto indivíduos inteiros? E a gente pode perceber a nossa saúde e o nosso estado suficientemente bom de mãe quando a gente entra nessa fusão. Em alguns momentos a gente precisa voltar nessa fusão para conseguir perceber o que a nossa criança precisa, e aí a gente sai dela. A gente pode entrar e sair ao longo da infância dos nossos filhos. Né? Quantas vezes a gente vai se ver sentindo tudo aquilo que o nosso filho está sentindo? É como se a gente estivesse sendo tocado pelas mesmas emoções. Esse é um estado de disponibilidade para entrega para o outro. Mas sair desse estado e voltar para o nosso eixo de identidade é muito importante. A Érica está dizendo que procura viajar só com as amigas uma vez por ano para ter esse tempo comigo mesma. Érica, eu tenho profunda admiração por essa sua iniciativa. Eu acho que realmente é um direito, né? Você vivenciar esse processo. Admiro a forma como você sustenta isso. E as crianças, os filhos da Érica estão lá na Luz da Vida e as crianças ficam ótimas. Ficam muito bem, né? Não tem porquê a gente achar que os nossos filhos não sobreviverão à nossa ausência se tiverem pessoas que dão suporte, que sustentem a nossa ausência. Não adianta você tirar uma semana de férias com as amigas e o entorno que acolhe as suas crianças ficarem dando ali informações de que, olha lá, a mamãe saiu, olha como a mamãe é má de deixar os filhos. Né? Se esse entorno considera isso, realmente as crianças não vão ficar bem. Então a gente precisa, para conseguir se reencontrar consigo mesma, a gente precisa sim ter uma rede de apoio, porque sozinhas muito difícil a gente conseguir. Né? E a Érica conta com uma rede de apoio e com as pessoas desempenhando as funções delas, como por exemplo o pai desempenhando a função paterna, os avós desempenhando a função de avós, né? A Érica você tá tendo que dar aula, Érica. Ju quer que você ensine essa proeza para ela, viajar com as amigas. Eu acho lindo, acho maravilhoso. Quem mais está precisando desse reencontro e não está encontrando formas, não está encontrando possibilidade? Muitas vezes a gente considera que o nosso entorno não dá conta da nossa demanda. E eu já atendi uma vez, acho interessante, vou contar esse caso aqui, já atendi uma família, de novo, representada pela mãe, que ela dizia, eu quero muito viajar, mas os avós não dão conta, eles têm muito medo. E aí eu convidei essa pessoa a refletir que provavelmente esse medo dos avós não vinham da incompetência, da incapacidade desses avós cuidarem de netos, até porque eles já cuidaram de filhos e eles sabem o que fazer. Provavelmente vinha do medo da filha, do medo dessa mãe que a filha se tornou, dessa mãe perfeita que a filha se tornou e insubstituível e que ninguém daria conta dessa demanda. Talvez porque essa filha fosse muito exigente com os pais. E ela falou, é isso mesmo. Eu fico muito brava com o que minha mãe dá para eles comerem, eu fico muito brava com a forma como meu pai lida, eu fico muito brava, eu fico corrigindo os meus pais o tempo todo. Eu falei, pois então, como é que agora você quer contar com eles? Eles não se sentem capacitados porque você não os autoriza. Então, às vezes, a gente reclama da nossa rede de apoio, mas nós não autorizamos essas pessoas se constituírem, né, e assumirem os papéis delas. Então, é algo importante a se refletir. A Ju está dizendo que participo dos raps no serviço, faço algum passeio só com o marido, mas nunca pensei em viajar. Bem pensado. Ju, eu amei essa ideia. Se você for viajar, você me convida, tá? E a gente já tem para onde ir. A Ariela, que está aqui, que me convidou para fazer a live, ela mora em Nova York. Quem sabe a gente marca uma viagem e encontraria ela lá em Nova York. Já pensou? Que sonho! O que você acha, Ari?
Ó, acho que esse momento nosso nos ajuda até mesmo no casamento, ter o nosso espaço e dar espaço para os nossos companheiros, criando um relacionamento saudável. Maravilhoso. Acho que contribui tanto para a nossa relação de casal, quanto para a relação desse pai com os seus filhos. Esse pai que tem o direito e o dever de fazer a parte dele, né? De participar, de ser ativo nessa paternidade. Nós precisamos autorizar isso, né? Ah lá, a Érica também quer ir para Nova York e a Ari tá dizendo pra gente ir. Eu acho que a gente pode marcar uma excursão de Rio Preto para Nova York. Ô Ju, é justamente você que eu tô convidando, vamos organizar. Aí eu acho que a gente não vai recusar. Não vai ter processo de simbiose que vai segurar a gente nessa viagem para Nova York. Se ela fosse toda paga, então, né, a gente conseguisse um financiamento coletivo para levar todas as mães aqui da live da Natu para Nova York, eu acho que seria irresistível. Seria um ótimo convite para a gente vivenciar o processo de reencontro conosco, com a gente mesma. Ai, ai. Que sonho, agora eu vou sonhar, acho que eu vou sonhar literalmente com com essa viagem, ainda mais com a Ariela como guia. Nossa, eu não tenho dúvida de que a gente ia vivenciar um processo maravilhoso. E vocês sabem que eu tô falando aqui de crianças, de famílias que têm crianças de 2 anos por aí, né? Mas antes disso, as crianças já têm condições de vivenciar esse processo, de sustentar e de suportar esse processo de individuação. E a gente já tem possibilidade de começar isso, não precisa esperar que a criança tenha 2 anos. Acabou de entrar aqui a Belisa, que tem gêmeas de 8 meses, né, e tem uma menina de 2 aninhos, se não me engano. E já dá para vivenciar, né? Semana passada eu participei de um encontro lá no Iguatemi, a Belisa foi comigo, ela conseguiu aqui, foi convidada, foi participar e depois a gente tomou um chopinho. Quanto tempo nós ficamos lá? Em torno de meia hora, 40 minutos juntas, depois de ter vivenciado ali um processo de ela assistir uma palestra, um bate-papo, um encontro, e com 3. Né? As meninas já tinham dormido, 4 anos e 7 meses, e as meninas, as gêmeas, acho que 8 meses, né? Elas já tinham dormido, o pai já tinha feito a parte dele, e eu achei muito legal. Ainda quando no final a gente tinha combinado, né, de ir, mas o encontro demorou um pouco mais do que era previsto. Aí eu, né, falei para as meninas, bom, acho que para vocês ficou tarde, né? Imagina, ela, eu topo um pouquinho, eu achei incrível, assim, sabe? Falei, poxa, que legal, vamos mesmo, ainda tomamos um chopp black juntas, brindamos, delícia. Então é possível, às vezes a gente acha que é uma coisa fora do cabo, que imagina que não vai dar para fazer nunca. Começa devagarzinho, até chegar na viagem para Nova York, da excursão da Natu e da Ari, quem sabe? E da Érica, e da Ju, e quem mais quiser ir, né? A Bruna também quer ir. Gente, vamos fretar um avião, então. Tipo o CVC, quando vai pro Nordeste, fretado. A gente freta um avião e vai lá, um voo direto para Nova York, encontrar a Ari e se reencontrar, né? Se vocês tomem isso como uma simbologia, se não der para ir para Nova York, mesmo que a gente vá para... como chama aqui perto, gente, que tem aquela cidade das águas, Termas de Ibirá, que a gente vá para Ibirá, sabe lá em Ibirá? Tem um negócio lá que a gente fica um dia lá tomando umas massagens, uns banhos de imersão, que seja em Ibirá, um bate e volta, com as amigas, sozinha, não sei, que seja, e tomar um sorvete numa sorveteria sem estar segurando com uma criança no colo. Diogo, o que você tá entrando aqui falando Schmidt? Não, Schmidt não quero ir lá. Schmidt, eu quero ir em Nova York mesmo, tá? Se prepare, vamos... Nada disso, comer um doce e volta. O Diogo tá dizendo que é pra eu ir em Schmidt e comer um doce e voltar aqui pra você. Eu quero ir pra Nova York, encontrar a Ariela, ficar lá uma semana e você fica aqui vivenciando a paternidade. Depois você vai em algum outro lugar teu, tá ok. Mas eu tenho o direito de ir, não é assim? Tenho certeza que o Diogo me apoia. Eu fiquei num processo formativo por 10 dias em Brasília, agora em abril, e tudo deu muito certo, as crianças ficaram ótimas, a gente vai e volta. Ou não, né? Vai que a gente apaixona por Nova York e fica por lá.
Ai, ai. Ó, esse ano eu e as meninas vamos pro México na Festa dos Mortos. Meu Deus, que maravilha! Olha lá, ó. Comemoração linda essa. Viajei por 15 dias e o Rafael, a Nath, ó. Viajei por 15 dias e o Rafael tinha 1 ano e 1 mês. Depois viajei com o Rafael e deixei o Raul com 7 meses. Fui muito julgada, mas não me arrependo, eles ficaram super bem. Ficam mesmo. É claro que as crianças, quando bem pequenas, elas não entendem ainda muito essa temporalidade, essa noção de quantos dias a gente fica fora, né? Eu já também atendi uma pessoa que queria viajar, o bebê era muito pequenininho, ainda mamava no peito exclusivamente. Então há um preparo, é necessário a gente se preparar para vivenciar uma viagem longa, se o bebê ainda é amamentado exclusivamente, né? Ou então se leva o bebê. Mas se o bebê já desmamou e ele tem alguém que já é uma figura de referência, não é uma novidade para ele. De repente, só ficava com a mãe, grudadinho, simbiótico com a mãe, de repente ela some por 15 dias. Não precisa ser assim, né? A gente pode ir trazendo outra figura e aproximando essa pessoa para então vivenciar uma viagem. Mas aqui a gente está falando de uma situação de, nossa, vou viajar e ficar longe, é impossível, mas vamos trazer para uma realidade mais próxima. Isso que a Ari está dizendo, ó, que é para ir e voltar saudável. Você sabe, Ari, que quando eu fiquei nesses 10 dias nesse processo de formação, teve um momento, assim, lá pelo 3º, 4º dia, que eu estava muito chateada, triste por saudade dos meninos e achando que eu tinha feito uma bobagem de ter ficado tantos dias fora. E o meu formador, que é da área da psicologia, muito profunda, ele me convidou a olhar para isso. Ele me deu uma bronca, na verdade, ao invés de me passar a mão na cabeça, ele perguntou para o meu grupo, né? E perguntou assim, olha, se alguém, seu pai, sua mãe tivesse vivenciado esse processo formativo, como vocês se sentiriam? E aí todo mundo brincou muito. Poxa, eu teria pago para os meus pais fazerem um processo desse, porque era um processo formativo e transformativo, né? Transformador. E aí ele me olhou bem e falou, então fique e volte melhor para casa. E eu tomei isso assim, sabe, numa responsabilidade. Falei, poxa, é exatamente isso. Não adianta ficar sem vir aqui 10 dias e também não vivenciar essa melhora, essa transformação que eu estava ali buscando, né? Então, realmente, a gente tem essa consciência de que... Diogo, eu também senti muita saudade de você, amor. Olha lá, ele tá perguntando se eu não senti saudade dele. É exatamente isso, o Diogo é um dos meninos, fiquei com saudade dos meninos, né? Pois é. Então, às vezes a gente se dá conta de que é necessário vivenciar esses processos para a gente voltar melhor para casa. Todas as vezes que eu tenho um encontro com as amigas, um encontro de happy hour, um encontro, enfim, que seja, um passeio, já encontrei amiga para a gente fazer compra no shopping de roupa, eu ajudando ela a escolher. Nem tinha nada para comprar e fiquei lá leva isso, me traz outro número, traz essa peça G, traz essa peça M, enfim, eu amei fazer isso, amei brincar disso, sabe? E eu voltei realmente muito melhor para a relação com os filhos. E essas crianças, porque eu estou falando aqui de todo esse processo de reencontro com você mesmo, porque pode ser que você esteja assim, algumas pessoas estão tão acostumadas a vivenciar essa simbiose, gente, que elas não sentem a necessidade de sair. Quando eu pergunto assim, o que você gosta de fazer? A pessoa já nem sabe mais o que ela gosta de fazer. Às vezes, no processo de acolhimento e adaptação de uma criança nova na escola, muitas vezes eu sugiro, sabe, para a mãe, ou geralmente a mãe mesmo, quando tá muito assim e tá muito difícil para ela vivenciar. A Alina tá aqui, vai lembrar disso. Eu falei, vai tomar um café, vai fazer alguma coisa que você gosta. Vai passear no shopping, pegar um cinema, fazer alguma coisa, só não vai para casa fazer serviço de casa. Porque a gente é danado para, no espaço vazio, longe dos nossos filhos, arrumar gaveta, arrumar guarda-roupa, fazer faxina, ir no supermercado, fazer coisas, fazer, né? E a gente desconecta da gente mesma, a gente não sabe o que precisa. Tem gente que vai escutar isso aqui e vai falar, mas eu tô tão bem assim. Então o convite é o seguinte, você pode estar bem assim, às vezes você acha que você tá bem, você não tá. Não importa. O que importa é que a sua criança precisa, os seus filhos precisam dessa separação. Eles precisam para se constituir enquanto pessoas inteiras.
E se você não fizer isso por eles, eles vão continuar grudados em você. Que nem outro dia eu gravei num videozinho ali nos stories e disse, tem filhos de 30 anos e depois me mandaram um direct. 30, Natu? Tem uma pessoa aqui, o meu pai, de 63, que continua mamando da mãe até hoje. Então, às vezes a gente vai criar esses laços doentios com os nossos filhos, dessa dependência extrema que os filhos às vezes têm das suas mães. Se a mãe e o pai e a família não criarem condições para que essa criança se constitua como sujeito, né? Então, se você não está precisando, se você acha que você aguenta mais e você vai longe assim, faça pelos seus filhos, volte a você mesma pelos seus filhos, pelo bem deles, eles vão agradecer eternamente por isso depois. Ah lá, a Lina está dizendo que foi tomar um café e foi ótimo, né? Porque ficar na frente da escola esperando o tempo e ficar ali dando escuta para um choro que você não tem controle, para quê? Deixa a criança ser contornada por outra pessoa responsável e vai vivenciar teu processo de individualidade, né? De retorno para si mesma. A Bruna tem uma amiga assim, ela não se permite sair sem a criança, não se permite apenas sair com o marido. Já até me ofereci para ficar com a criança. Poxa, que pena, né, Bru? E aí, quando essa pessoa não vê a necessidade nela, provavelmente demora até que a criança demonstre sinais. Como eu disse para vocês, que muitas vezes chega lá na escola, uma criança que não aceita comer, que não aceita ficar na escola, que tem muita dificuldade de se relacionar com os pares, com as outras crianças, que é muito agressiva ou que é muito introspectiva. Aí, na hora que a criança começa a trazer os sintomas para ela, desse sistema que está em desequilíbrio, aí a família começa então a se dar conta de que a criança precisa ser essa pessoa inteira. Só que aí precisou atravessar a criança um sintoma, né? Então a gente pode antecipar esse processo se vocês confiarem no que eu estou dizendo, a partir, e aliás não é no que eu estou dizendo, na construção da psicanálise infantil e da psicologia, que as crianças a partir dos 9 meses já têm condição de lidar com esse processo de individuação. Por isso que a gente precisa ir vivenciando esses processos de eu entro na fusão e saio, entro na fusão e saio, e começo a sair, até que eu não precise mais fusionar com o bebê e com o filho para entender o que ele sente, porque empaticamente eu posso e sensivelmente eu posso perceber o que ele sente. Eu não preciso ser ele para vivenciar e perceber o que ele sente, né? A gente precisa confiar no nosso processo, na nossa sensibilidade. E se você, por alguma razão, naqueles primeiros meses do bebê, não teve condições de vivenciar aquele processo simbiótico, fusionado, e está vivenciando um processo de culpa agora, que te impede de vivenciar o processo de individuação ou, o que é pior, que te impede de conduzir os limites necessários na educação dos seus filhos. Então, cuide-se, volte lá, reviva, retome sua biografia, aquele período inicial do seu bebê. Olhe para esse período, mergulhe nesse período e perceba que você esteve ali. Né? Porque a gente muitas vezes cria uma fantasia de um abandono, como se tivesse abandonado esse bebê recém-nascido à própria sorte, e então agora eu preciso ficar compensando essa criança com falta de limite completa. E isso também é muito danoso para o desenvolvimento. É muito danoso. Então, se você vivenciou esse processo e está sentindo culpa até hoje, tem gente que tem filho de 4, 5, 6 anos e ainda está nessa fantasia de que não foi uma mãe suficiente nos primeiros meses e por isso precisa mimar essa criança e poupá-lo dos limites. E aí a gente cria uma criança que não socializa-se ou tem uma péssima socialização e que não se sente segura. E essa criança que não se socializa e que se sente insegura, vai para a vida de que jeito? Então ela precisa da nossa segurança e da nossa certeza de que nós fizemos tudo aquilo que nós pudemos fazer. Tudo aquilo que foi feito foi o suficiente, foi o necessário. A gente precisa acreditar nisso. Mas precisa acreditar de um lugar profundo, não é só da palavra, da boca para fora, sabe? Porque senão a gente não dá conta
de dar suporte, sustentação para a vida da nossa criança. Ó, a criança, a Bru tá falando, está muito voltada em cuidar da mãe. Hoje ela está grávida do segundo filho e tudo a criança faz para cuidar da mãe. Ai, eu sinto tanto. Porque a criança tá cuidando da própria mãe, não é porque ela tem preocupação com a mãe, ela tem preocupação consigo mesma. A criança bem pequenininha, ela faz isso pelo senso de sobrevivência. Porque como ela é a própria mãe, se a mamãe não estiver bem, eu também morro. Se a mamãe sumir, eu também sumo. Então eu começo a assumir o papel da mamãe e os problemas da mamãe, a responsabilidade dela para me manter vivo. A criança faz isso. Ela faz isso por instinto de sobrevivência. E a gente precisa mostrar para os nossos filhos que nós não precisamos dos cuidados deles, porque nós somos inteiras, nós somos suficientes, nós damos conta da nossa própria existência, mostrando que a gente também tem necessidade. Aos poucos, olha lá, tem 4 anos a criança, a Bru tá contando, aos poucos a criança vai percebendo que ela não é a única na família a ter necessidades. E que as necessidades da mãe, do pai, dos irmãos são importantes, são necessárias também. E que todos têm direito de desejar, mas que nem todos podem ser atendidos o tempo todo. Né? Lari, a Ju tá te contando que a gente tá marcando uma viagem para Nova York e nós vamos ter como guia a Ariela, que tá aqui com a gente, ela mora lá em Nova York. A Érica vai junto também, porque ela que deu essa ideia, ela faz uma viagem uma vez por ano com as amigas para lembrar que ela existe e para se reencontrar consigo mesma, e nós estamos aqui inspiradas nela e brincando que a gente vai... Brincando, quem sabe, né? A gente vivencia isso como uma realidade. Algumas pessoas abrem mão dos próprios trabalhos, né, do aspecto profissional, em nome da maternidade, e eu respeito profundamente essa escolha, essa decisão. Muitas pessoas precisam mesmo vivenciar esse processo, esse mergulho. Eu reconheço e valorizo, realmente tem muito valor. Mas essa maternidade ou essa escolha não tem mais valor do que uma maternidade em que se concilia a vida profissional, trabalho, carreira e a vida do filho. Então é importante a gente não colocar em comparação. Eu abdiquei do meu trabalho e sou uma melhor mãe do que aquela que trabalhou durante toda a gestação e durante toda a primeira infância dos filhos. Não. Cada pessoa é a mãe possível e necessária para aquela criança. Eu acredito que nenhuma criança vem por acaso para a família. E essa criança que vem para essa determinada família vem para transpor algum desafio. E ela tem o melhor pai e a melhor mãe para que ela vivencie esse desafio. E nós, então, não precisamos ficar em desespero, retomando tudo aquilo que faltou em nós, para, então, criar filhos que não lidem com lacunas ou com aquilo que nos faltou. Porque muitas vezes essa tentativa desesperada de preencher os nossos filhos com aquilo que nos faltou é aquilo que tem de mais pleno da falta de aceitação daquilo que a gente recebeu dos nossos pais. E aí esse pode ser um assunto de uma outra live. Quem aí quer me contar algum processo assim que está vivenciando? Nosso tempo está acabando, mas eu vou retomar aqui com vocês alguns pontos importantes dessa nossa conversa, para a gente vivenciar esse processo de reencontro. Se não for por si mesma, se você não estiver percebendo em si mesma essa demanda, que seja pela vida dos seus filhos, que seja pelo processo de desenvolvimento deles, porque eles precisam dessa separação para se constituírem enquanto indivíduos inteiros. Nesse processo de individuação, a criança vai precisar lidar com o tempo de espera. E é através desse tempo de espera que ela vai aprender que querer não é poder. E esse processo vai ser frustrante para ela, sim. Tem criança que lida com muito choro a partir dessa frustração, que fica muito enraivecida de vivenciar esse processo de individuação, porque ela estava confortável aqui, quentinha, e você está convidando-a
ao desenvolvimento. Imagina que aqui tem um envolvimento profundo e desenvolver é isso aqui, ó. É isso aqui. Desenvolver, 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 constitui o sujeito inteiro, constitui o outro sujeito inteiro. Esse processo de desenvolvimento de quem? Da mãe e do pai. Deixar o envolvimento para ser inteiro. E você faz isso como? Se questionando, quem sou eu agora depois desses filhos? O que eu gosto de fazer? O que eu gosto de não fazer? Porque às vezes a gente tem que saber. Eu gosto de não fazer nada. Eu gosto de ficar ali. Eu lembro de uma conversa que eu tive com a Érica, que é essa sábia mulher que vai viajar uma vez por ano com as amigas, e ela me disse, eu amo não fazer nada. Eu adoro ficar sem fazer nada na minha casa e eu quero que os meus filhos também aprendam sobre isso. E eu achei aquilo incrível, Érica, nunca vou me esquecer, porque realmente é um ótimo aprendizado para as crianças não fazer nada. Então você pode gostar de não fazer nada. Você pode perceber com quem você hoje gosta de estar junto. Né? Às vezes você vai precisar colocar alguns limites em você mesma. Nossa, eu só quero passear se eu tiver minha criança. Onde eu posso ir se eu não tiver que levar os meus filhos? E a gente tem um preconceito dos lugares que não podem levar criança. Eu até entendo, eu também acho que é muito ruim essas proibições. Por outro lado, existem alguns lugares que não são para as crianças. Uma vez eu atendi uma família, achei tão interessante, que o pai disse, nossa, minha filha não para mais no restaurante, antes ela parava, ficava tão boazinha no carrinho, agora a gente não consegue nem levar para o restaurante. Eu falei, qual restaurante vocês têm ido? No Flor de Sal. Eu fiz assim, sabe? Falei, Flor de Sal? Não é lugar mesmo para criança, né? A gente pode ir no Flor de Sal em casal, com as amigas, sozinha, mas com a criança tem que ir num outro lugar, num lugar que comporta, que acolhe também a criança. Não é? Então, se perguntar, bom, onde eu iria se eu não levasse os meus filhos? Essa investigação é uma busca por si mesma. Autoconhecimento, às vezes a gente acha que autoconhecimento tem uma dimensão mística, espiritual. Tem também, pode ter também, mas esse autoconhecimento raiz mesmo, sabe? O que eu gosto de comer? O que eu gosto de fazer? Com quem eu quero me encontrar? Se eu pudesse viajar, para onde eu iria? Sozinha? Se eu pudesse viajar com meu marido, para onde eu iria? Porque se eu não me conhecer, como é que eu vou me encontrar? Como é que eu vou estar comigo mesma? Lucélia tá aqui. A Lucélia e eu, a gente já falou muitas vezes de viajar. Só nós duas e algumas amigas que quiserem. A gente já falou disso. Vê se a gente já fez. Talvez aqui, ó, vou me desafiar a fazer isso com a Lucélia e com quem mais quiser. Lu, a gente tá falando de ir para Nova York, tá? Com a Ariela, que vai ser nossa guia. Já tá tudo combinado. Depois eu te conto os detalhes e você só paga e vai. Talvez até avião fretado e tudo vai ter, tá bom? Não se preocupe, vem comigo que você vai brilhar. No meu aniversário de 34 anos, eu vivenciei um processo de reencontro comigo mesma, com a minha adolescente. E Diogo, que bora, rapaz, é só as amigas, você não tá entendendo. Eu e você para outro lugar depois, mas agora é com as amigas, tá bom? E eu vivenciei esse processo de encontro comigo mesma e com a minha adolescência, com a minha criança, com a minha diversão. Eu fiz uma festa para as amigas com música, mas era música que eu queria dançar desde o meu casamento e não pude. Porque no meu casamento, a hora que começou a tocar música de funk, que eu gosto mesmo de funk, eu sou uma mulher que gostava de dançar funk, eu tinha me esquecido. Porque lá, desde que eu casei, no meu casamento, bloqueou-se. Não pode. Começou a tocar e eu tava com as minhas amigas dançando de noiva, lá, mandaram tirar a música, porque não era música de pôr em casamento. E desde então eu tinha esquecido que eu gostava de dançar funk. E eu reencontrei as minhas amigas, nós fomos dançar funk, sim. Eu tive ali minha amiga Mari, que ensinou coreografia para todo mundo, e a gente brincou muito de se divertir, de ser criança, de ser adolescente, de ensinar coreografia uma para outra. Então,
me trouxe assim um prazer de existir como pessoa e com certeza eu volto para as minhas relações muito mais inteira. Eu volto para os meus filhos muito mais inteira. Então eu só estou dando um exemplo aqui de alguma coisa que eu gosto de fazer. Algumas pessoas podem estar aqui e falar, ai Deus que me livre, dançar funk. Ai credo, detesto dançar. Não importa, o que você gosta de fazer? Então descobre, porque deve ter alguma coisa que está aí. Ah, eu gosto muito de ler. Tá bom, quanto tempo faz que você não consegue ler? Sozinha, de verdade, sem interrupção. Deitar com ar-condicionado no quarto, fechar tudo e ler. Quanto tempo faz? Então é esse tipo de pergunta que você se faz para se conhecer. E anota. Anota tudo. Porque se a gente não tiver consciência do que a gente precisa, como é que a gente vai alcançar? Como é que a gente vai atender às nossas necessidades? E que bom exemplo a gente deixa para os nossos filhos. De se amar, de se respeitar, de colocar os limites para si mesma e para o outro. Que a gente não pode se fusionar emocionalmente com todo mundo, porque quem vivencia fusão emocional com a mamãe o tempo todo vai encontrar uma namorada ou um namorado e vai fazer o quê? Todo indiferenciado. Não tem eu e não eu. Então, para acabar essa live, fica aqui esse recado. Se não por você, faça pelos seus filhos, eles te agradecerão. Viu? Um beijo e até Nova York, ó. Beijo, tchau.